Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da obra Recordações da Mediunidade. Nós estamos aqui para esse momento em que nós vamos fazer aqui uma narrativa comentada do último trecho do capítulo 4, onde Ivone comenta, faz alguns comentários, algumas revelações sobre as suas vidas, passado aquele momento de estudo que nós fizemos na semana passada com Jorge André. Então, nós esperamos que seja uma segunda-feira de muita paz, de muita harmonia, de muita tranquilidade, que a semana tenha sido boa, apesar das dificuldades, dos problemas que todos nós temos, mas que tenha sido de muita superação, porque isso é o que importa, né? Que a gente tenha sobrevivido a tudo. E aí a gente inicia pedindo ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amigo, o amparo para esse momento, para que a gente possa, dentro dessas narrativas que a Ivone traz, perceber aqui a importância de uma vivência equilibrada, organizada, ou até entender os processos que trazemos de dores, de dificuldades e sofrimentos, porque o que ela nos traz aqui é muito revelador. Então, em nome do nosso Mestre Jesus, vamos iniciar a nossa narrativa comentada desse capítulo 4, que nós estamos concluindo hoje. Ela começa dizendo que, pelo ano de 1942, ela adoeceu gravemente de um choque nervoso que a manteve inconsciente, como que desmaiada, durante 2 longos meses. E que esse choque que ela viveu, ela atribui a um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Então, ela entende que foi algo que veio à tona do passado, um traumatismo que estava ali presente no perispírito e que, em relação à questão que ela vivenciou do suicídio no passado, da existência passada, estava ali como que arquivado. E a gente sabe, nós estudamos na semana passada, que o perispírito é o nosso corpo espiritual, que ele armazena, que ele registra toda a nossa vivência atual, e que quando a gente desencarna, ele leva consigo todas as informações, todas as situações que nós colocamos para ele, né? Então, uma vez reencarnada, esse perispírito trazia um registro muito forte desse suicídio que ela vivenciou na existência passada. Então, ela disse que durante 2 meses ela ficou nesse estado de transe incompreensível, que era um estado de coma, onde ela não comia, não falava, respirava com muita dificuldade, uma sonolência muito grande, né? E se alimentando artificialmente com auxílio das pessoas. E ela disse que não era um transe, como que ela possa dizer, letárgico, como nós estudamos lá no início, sobre letargia e catalepsia. Porque ela recordava o que se passou no mundo espiritual e no estado de letargia não é possível a lembrança do que se passa com o espírito do paciente. Quer dizer, na letargia, o espírito se afasta do corpo. Então, não foi esse processo, porque, uma vez afastado do corpo, ela não teria como lembrar, nesse processo, o que aconteceu. E ela lembrava. Também não foi a catalepsia, porque não houve entorpecimento dos órgãos. Ela só não tinha reações, não tinha forças e tudo, mas não tinha esse entorpecimento do corpo de jeito nenhum. E nem também, ela disse que era um transe sonambúlico, porque na realidade mediúnica dela, nos transes sonambúlicos, ela não recordava dos acontecimentos vivenciados no mundo espiritual quando despertava, né? Então, ela pensou, bom, deve ser uma sonoterapia que a espiritualidade, os guias espirituais estão me aplicando como um auxílio, né, um caridoso auxílio para a sua recuperação vibratória. Porque se ela estava vivenciando aquela situação difícil, ela ia passar por um trânsito pesado, como ela vai narrar aqui, ela entende que talvez a espiritualidade já estivesse ali cuidando para que ela não sofresse um abalo tão grande quanto deveria, em virtude do que ela iria passar. Mas também poderia ser algo da sua faculdade mediúnica, né? Alguma situação que estivesse se revelando ali através daquele estado traumático. E ela diz que
esse transe, esse momento, foi um choque nervoso que a atingiu mecanicamente e arrastou as lembranças que ela trazia do passado, as camadas mais profundas da sua alma. Então, foi assim um momento, como ela narrou no capítulo passado, um dos transes mais fortes que ela viveu nessa encarnação. Poderia ser a manifestação da misericórdia divina, permitindo que ela entendesse o porquê das situações difíceis que ela estava vivenciando, porque ali estavam as explicações das razões por que ela sofria, naquele momento que ela viveu. E naquele momento, naqueles 2 meses, ela foi acompanhada por 2 médicos que não encontravam no seu corpo físico nenhuma justificativa para aquele estado, né? Então, prescreveram lá medicação para o cérebro, porque temiam que ela sofresse aí um processo de embolia ou de choque cerebral, mas não tinha nada fisicamente registrado. E ela disse também que não foi tentado nenhum tratamento espiritual, porque ela era recém-chegada na região, ela não conhecia o movimento espírita local, e também não estava em condições de pedir, de exigir que nada fosse feito nesse sentido. Nesse momento, desses 2 meses que ela vivenciou, ela disse que se recorda vagamente do que se passou com ela na Terra, porque, com certeza, ela diz, eu não vivi na Terra. Esses 2 meses eu não estava aqui na Terra. Ela lembra que, certa vez, ela despertou, diz que sentindo o cérebro como que dilatado. Tão grande que ela teve a impressão que ele tomara as dimensões do próprio aposento em que ela se encontrava. E enxergou tudo como tinto de sangue. Então, esse foi o quadro pesado que ela vivenciou, que ela conseguiu apenas balbuciar, façam uma prece. Que não sabe nem se as pessoas entenderam, mas naquele momento houve como que um auxílio de preces da família, e ela acredita que Maria de Nazaré mais uma vez intercedeu, porque o estado dela naquele dia era tão grave que era possível que ela tivesse desencarnado. Então, naqueles 2 meses que ela passou no mundo espiritual, ela diz que lembra do que se passou com o espírito dela. E aí ela começa a narrativa dizendo que reviveu episódios graves das existências passadas. Que era bem possível que o Charles estivesse fazendo com que ela vivenciasse novamente esses transes como uma forma de estimular a coragem dela para as situações que viriam, porque, com certeza, ele não esperava, como ele bem disse, se dependesse dele, ela não cometeria mais o suicídio como ela cometeu. Mas aquela situação veio, ele se viu novamente na época em que fora filha do Charles, no século XIX, aquele mesmo processo que ela narra das lembranças de infância, se vendo na residência, aquelas carruagens, os vestidos, tudo isso ela lembrou, se viu como se estivesse lá. E se viu também numa vivência como uma cigana infeliz na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria à frente de um palácio, que ela rondava cheia de ânsias e amargura, e onde pouco depois reencarnou como filha de Charles, porque ali era a residência dele. Ela não faz nenhuma alusão ao nome dele, porque não é permitido. Naquela época, Charles é um nome que ela utiliza aqui. E logo em seguida ela disse que veio a cena culminante do seu suicídio. E essa cena foi extraída dos arquivos mentais dela, com detalhes patéticos para ela mesma. Então, veja bem, era tão forte, tão grave aquilo que chocava até ela mesma, as cenas que ela estava vivenciando. Tudo aquilo vindo dos seus arquivos mentais. E eram detalhes que, segundo ela, serviriam de instrução e estímulo na situação em que se encontrava, para ela entender que aquela dor, aquele sofrimento que ela vivenciava nessa vida tinha uma razão. Por quê? Ali estava a razão. Ela diz que vi-me não como em sonho ou refletida no espelho, mas agindo como se o fato se realizasse no momento.
Então, ela não se viu como um sonho, como se estivesse no espelho, não. Era como se ela estivesse ali, naquele momento, realizando aquela situação naquele momento. Primeiramente, ela estava em lágrimas, em desespero, indivídua, alucinada pelo casarão, que ela tinha as lembranças, né? Sempre bradando pelos nomes dos seres amados, recentemente desaparecidos, e de cuja morte ela se responsabilizava, que era o seu esposo, o Roberto, e a filha. E à frente dela estava Charles, o seu pai, ali pedindo: tem paciência e coragem, minha filha, volta-te para Deus e conseguirás força para refletir e recomeçar a vida consagrando-te ao bem. Mas ela achava que estava tudo perdido, que era irremediável o que ela tinha feito, porque ela não tinha mais a oportunidade de devolver em bem o mal que ela tinha praticado. Então, o desespero era muito grande. E Charles ali estava apreensivo, tentando convencê-la, mas aí nada a convencia. E ela lembra chocantemente, ela vive os preparativos para o suicídio, que ela premeditou. Ela convidou uma carruagem, né, para levá-la a esse lugar, que era afastado da residência, uma chácara ou quinta em Lisboa, ela diz, e que era algo que ela visitava nos momentos de desprendimento dela do espírito. Ela visitava esse local. E esse boleeiro, que conduzia a carruagem, até relutou em atender, mas a quantia que ela ofereceu foi tão tentadora que ele conduziu para o local. E lá ela se sentou numa pedra, próximo a uma ribanceira, ao lado tinha um grande rio, escreveu um bilhete a seu pai, se despedindo e rogando perdão. E ela disse que naquele momento uma angústia mortal me oprimiu o coração. E a dor insuportável do remorso e da saudade era o que me impelia ao ato desesperado. Quer dizer, naquele momento, ela sentiu um remorso muito grande, uma dor muito grande, uma saudade muito grande pelos seus entes queridos que tinham partido. E aquele rio ali onde ela se encontrava era o Rio Tejo, de Portugal. Então, o boleiro seguiu, ela ficou sozinha e ela disse que, se reconhecendo só naquele sítio deserto, a alegria satânica acometeu-me. Como se estivesse livre para fazer agora o que quisesse. Agora ela ia resolver a situação. Desfiz-me da capa de seda e gaze que trazia, jogando-a sobre as pedras, e atirei-me da ribanceira ao rio sem vacilar. É muito forte a narrativa desse momento, e em alguns momentos eu não vou colocar aqui, vai requerer quem tem interesse, faça a leitura. Mas vamos colocar aqui alguns pontos. Ela disse que imediatamente ela se reconheceu no fundo das águas, sem sentido, sem movimento, mas não inconsciente, empapada de lodo e depois flutuando sobre as águas, para em seguida voltar ao fundo. E a extensão das águas apavorava-me, diz ela. Os peixes roíam seu corpo e pareciam que possuíam inteligência, porque era um bando. Eles a atacavam em grupos. E depois de todo esse momento em que ela estava numa inconsciência muito grande, aliás, ela estava num estado pavoroso da consciência, ela como que estivesse viva. Ela se viu retirada das águas por pescadores, por homens contratados para esse momento, e viu que foi um momento de muita dificuldade, eles tiveram que usar uns ganchos para retirá-la da água, esses ganchos espetavam o corpo dela, faziam com que ela sofresse muito mais. Apesar de desencarnada, ela sentia as dores do corpo, né? Porque os fluidos, as energias de vida ainda estavam muito impregnadas no seu corpo. E aí depois ela se viu estirada no chão, às margens do rio, desnuda, pois as roupas se haviam rompido, estraçalhadas, em miserável estado de decomposição, desvastada pelos peixes. E aí ela viu que Charles estava ajoelhado ali como um louco, chorando, inconsolável. E ela queria falar com ele, ela queria rogar perdão,
pedir que ele a levasse para casa, que ele a vestisse, que ela não queria morrer de maneira nenhuma, porque passou aquele momento de alegria satânica. Agora ela estava na consciência do fenômeno que ela tinha realizado. E aí ela disse que um remorso pelo ato desesperado começou a me pungir. Ela começou a sentir um remorso muito grande. Ela via Charles chorar. E só aí então foi que ela compreendeu a gravidade do ato que ela tinha cometido. Charles dizia: por que fizeste isso, minha filha? Por quê? Eu aconselhei-te tanto. Supliquei-te que te voltasses para Deus e pensasse também um pouco em mim. Mas amaste a todos, em todos pensaste, só não pensaste em teu pai. E ela se perguntava: por que fiz isso, meu Deus? Por que fiz isso? Esse pensamento era recorrente na sua mente. E ela dizia: mas estão dizendo que eu estou morta, mas eu estou viva. Eu estou aqui do teu lado, estou te falando, eu não estou morta. E quando caísse na realidade, por que fiz isso, meu Deus? O que se passa então? Estarei louca finalmente? O que se passa? Era um momento de muito tormento, que ela estava vivendo nessa vida de um momento que ela vivera no passado. E aí ela registra que, nesse transe, ela também viu o momento em que ela foi sepultada e que o túmulo que ela foi sepultada era um campo destinado a hereges, a judeus e a suicidas. Apesar do pai dela ter títulos, ter ouro e tudo, ser estrangeiro, mas naquela época o suicida não tinha o direito de ser enterrado junto aos seus familiares. Outro momento que ela narra que viveu, após o suicídio, após esse momento em que ela se viu sendo enterrada, foi um momento em que ela foi perseguida e aprisionada por uma falange maléfica de obsessores. Ela disse que foi encerrada em cavernas absurdas, que se figuravam crateras de vulcões extintos, abismos ocultos aos olhos humanos, e que ali seres negros disformes e hediondos me supliciavam com torturas inconcebíveis. Eram espíritos de antigos inquisidores e seus carrascos. Então, ela viveu simplesmente aquele local que ela reconhece como sendo o Vale dos Suicidas, que ela descreveu no livro Memória do Suicida. E durante a infância, ela diz, durante a primeira infância, ela despertava altas horas da noite em gritos alucinantes, dizendo que negros mascarados de dominós lhe retalhavam o corpo e queimavam os pés com ferros quentes ou fogo vivo. Então, era muito forte, muito presente na vida dela o passado, e na infância ela já tinha esses transtornos, né? Ela já despertava com esses pesadelos, e aí a gente fica pensando no número de crianças que muitas vezes vivenciam esses traumatismos aí, que os pais não entendem, chegam na casa espírita desesperado, e a terapia espírita é iniciada como uma forma de auxiliar aquele momento, né? Mas ela se viu salva daqueles obsessores por grupos de trabalhadores do bem, que quem leu a obra Memórias no Suicida sabe que lá estão os caravanetes a serviço de Maria de Nazaré, e que, graças a Deus, aquele episódio pavoroso da vida espiritual, ela, agora socorrida, foi levada para um hospital para ser tratada. Ela diz que essas revelações que ela viveu foram obtidas dela mesma. Não foi ninguém que contou essa história para ela. Ela vivenciou, ela viveu. Então, nesses 2 meses em que ela se encontrou dessa forma, ela diz que se viu assistida por médicos espirituais e que foi submetida a uma operação no seu corpo astral, o perispírito, pois que este era realmente o que enfermara. Aquela situação, como nós estudamos no capítulo passado, que ela vivenciou do suicídio, ficou toda registrada no perispírito. Todos os agravamentos ficaram no perispírito, e quando ela retornou, reencarnou, aqueles traumas estavam presentes ainda no perispírito, aquelas situações. Então, aqui nessa vivência, as lembranças voltaram, a dor, o sofrimento presente naquele passado, tudo estava muito presente agora nessa vida.
E ela disse que nesse momento em que ela estava sendo assistida por esses médicos, ela observou um fenômeno bem interessante, porque os enfermeiros do plano astral traziam o seu perispírito, ela em espírito, para junto do leito onde estava o corpo dela, inerte. Aproximavam do corpo sem despertá-lo nem tocá-lo. O perispírito apenas ficava próximo do corpo. E ministrava a medicação ao perispírito. Era o espírito que bebia a medicação, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. E ela via tudo, assistia tudo em espírito. E ela compreendia o que se passava. Diz que até sentiu o paladar do medicamento. E com a sensação de tudo no próprio aparelho carnal, pois sentia a extraordinária afinidade ou correlação do perispírito com o corpo. Fato impressionante que faz crer uma comunicação eletromagnética intensiva entre ambos. Então, o perispírito só estava próximo. Ela não estava acoplada a ele. Mas existia essa comunicação eletromagnética entre eles que possibilitava que ela, em espírito, recebesse a medicação e que o corpo, naquele momento, também estivesse sendo medicado por aquele processo que ela estava vivenciando. Esse médico que estava cuidando dela, ela disse que ele se apresentava com o clássico avental de serviço. Era um ancião de barbas brancas, cabeleira farta, branca também, mas não era o doutor Bezerra de Menezes, e sim o Carlos de Canalejas, que também está lá na obra Memórias de um Suicida. E no dia da operação, que foi realizada no seu perispírito, ela disse que o Carlos de Canalejas explicou para ela a situação. Mostrou, inclusive, o órgão que ia ser cirurgiado, que ia ser cuidado, e disse, vês, são fibras luminosas, impressionáveis e delicadas ao inconcebível pelo teu pensamento. E por isso, algumas foram rompidas pela intensidade da dor moral que te atingiu. Advindo, então, o estado de depressão nervosa, incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Em tais condições, o perispírito não suportará o contato carnal. Então, essas fibras luminosas, elas eram impressionáveis pelo pensamento. E a dor moral que ela sentia por aquela vivência passada, os traumas que trazia, intensificaram de tal forma que ela entrou nesse estado de depressão nervosa. E aí, as vibrações necessárias à existência, como que caíram. E aí, nessas condições, o perispírito não suportava o contato com o corpo carnal, ia haver um desligamento. E ela trazia um projeto reencarnatório, ela trazia um trabalho para ser realizado, não poderia desencarnar. Então, a espiritualidade estava ali cuidando. E ela diz que essas fibras, muito luminosas, como se fossem raios de sol concretizados, diziam também tenuíssimos fios elétricos que se tivessem partido. Eram apenas 3 assim danificadas e desprendiam chispas ainda muito luminosas, exatamente como fagulhas de força elétrica de um cabo que arrebentasse. Então, ela via ali como se fosse um cabo que se arrebentou, que estava ligado e que estava criando chispas. Essas chispas eram essas 3 danificadas, essas 3 fibras que estavam danificadas no seu ser. E era justamente, como ela diz, no corpo carnal, a altura do coração. E era assim, ela se queixava de dores intensas, não podia suportar, e isso fez com que ela caísse naquele estado comatoso. O perispírito não estava suportando, estava para se desligar. As dores eram muito intensas. O sofrimento moral era muito grande, e isso intensificava no pensamento essa queda vibratória, e aconteceu esse rompimento. E aí ela diz que o médico terreno examinava o corpo espiritual, o corpo físico dela e não encontrava nenhum problema. Fisicamente ela não tinha nenhum problema. Mas o médico espiritual estava cuidando do corpo espiritual, medicando e operando, religando os fios que ela via que tinha sido partido.
E essas ditas fibras luminosas estavam sendo recompostas no mundo astral. Ela ouvia, como em sonho, que o médico que estava cuidando dela naquele momento, enquanto estava fazendo a cirurgia, era como se ele comentava o processo e ela não sabe se ele queria que, na realidade, ela ouvisse para depois narrar, ou se ele estava passando alguma instrução acadêmica a assistentes seus. Porque ela disse que acredita que ali existissem espíritos em aprendizado, né, espíritos do mundo astral em aprendizado, ou até mesmo médicos encarnados, que durante o sono do corpo alcançassem o mundo invisível a fim de colherem novos cursos para a sua clínica humana. Porque muito se aprende no mundo espiritual para quando se reencarnar, colocar em prática, ou até mesmo encarnado, os espíritos podem ir ao mundo espiritual aprender e voltar com descobertas científicas, coisas dessa natureza, né? E ele dizia para essas criaturinhas que estavam ali, são, porém, a forma semimaterial ideal dos mesmos órgãos humanos, como que baterias acumuladores de vida intensa, poderosas e sensíveis ao mais alto grau, que podereis compreender formas sede de energias vibratórias incalculavelmente ricas. Então, ele dizia para aquelas pessoas que aquela forma semimaterial que eles estavam visualizando ali eram as mesmas que estavam no corpo humano. E era como se fossem baterias acumuladoras de vida intensa, que eram sensíveis ao mais alto grau. Então, veja que pelo pensamento ela conseguiu desvincular aquelas fibras, quebrar aquelas fibras. E aí ele dizia que cada uma de tais baterias ou órgãos armazena uma força eletromagnética de grau ou sensibilidade diferente, ativando as funções do corpo humano. Umas dão vida e energia ao cérebro, polo de maior potência em ambos os aparelhos, perispírito e físico terreno. Outras ao coração, mais outras à circulação do sangue, outra mais às funções gástricas, hepáticas, genitais, etc. Enquanto que tudo será como que observado, dirigido ou fiscalizado pelo sistema nervoso. Então, ali ele estava mostrando o funcionamento do corpo físico e dizendo, olha, essas baterias aqui, elas armazenam essas energias, essa força eletromagnética, e são elas que ativam as funções do corpo humano. Algumas vão cuidar do cérebro, outras do coração, outras da circulação, outras do sangue, mas quem vai fiscalizar tudo isso é o sistema nervoso, cuja sede, como sabemos, está no corpo. E as mesmas baterias trarão como que o desenho dos órgãos que deverão acionar no corpo humano. Então, essas baterias, elas tinham o desenho do órgão que vão acionar o corpo humano. Se era a bateria do coração, o desenho era do coração. Se era do intestino, o desenho era do intestino. Assim, o nosso irmão passa. Duas outras entidades auxiliavam nesse processo, e ela diz que essa cirurgia que ela fez no perispírito aconteceu dentro do quarto dela, porque ela se via deitada sobre uma mesa idêntica às mesas de operação dos hospitais modernos, mas acima do corpo carnal dela, lá no ambiente onde ela estava deitada. É como se eles tivessem montado o hospital dentro do quarto dela. E aí ela fez a cirurgia. O mundo espiritual cuidou da necessidade dela. Quando ela retorna, ela diz que perdeu a lembrança da vida atual, da atual personalidade. Raras vezes que pude falar naquele estado, segundo informação das pessoas que me assistiram, eu me reconhecia com a personalidade de minha existência passada, quando filha de Charles. Então, veja, ela não se reconhecia como sendo a Ivone. Ela esqueceu quem era Ivone. Ela voltava e voltava como se estivesse na personalidade da filha de Charles. E num desses momentos, ela disse que se sentou no leito, pediu papel, lápis para escrever, e começou a escrever naturalmente. Colocou uma almofada de apoio
E, segundo as pessoas que estavam em torno observar, ela escrevia lentamente, qual um aluno na aula de ditado ouvindo a tese apresentada pelo professor. Só que ela disse que se recorda que naquele momento ela não se via no quarto dela, ela se via numa biblioteca, uma rica biblioteca, ornada com móveis em estilo manuelino, muito polidos, muito reluzentes, e que à frente dela estava Charles, o espírito Charles, sentado do lado oposto, ditando o que ela iria escrever. Ele estava profundamente triste naquele momento, estava trajado com uma roupa branca, luminosa, com indumentária nobre do século XV, uma época que viveu na França, e que foi sacrificado na célebre matança dos Huguenotes. E ele diz para ela que aquele ditado vai explicar os erros que ela cometeu no passado e que nessa carta ele suplica que ela prossiga na marcha reabilitadora, entregando-se à causa de Jesus com todas as renúncias, pois foi para tal situação que ela reencarnou e somente assim ela iria lograr firmeza e paz, não só diante das provações, mas também diante das tarefas mediúnicas e intelectuais que ela deveria realizar, renovando a sua fé, com muita coragem, porque novos testemunhos iam se apresentar em sua vida. As lutas seriam intensificadas. E ela disse que essa mensagem ela conservava em seu poder. Então, nós vamos passar aqui a leitura na íntegra dessa mensagem, porque ela é muito bela, realmente, e é Charles que dita para que ela escreva. Grande parte do que hoje sofres é o reverso do que tu mesma me fizeste sofrer. A mim e teu pai, nos dias do nosso passado terreno, aquele mesmo lar cuja lembrança te seguiu de uma existência a outra, como a sombra de um remorso. Já pensaste, porventura, minha filha, o que foi a dor que me pungiu o coração ao constatar que tu, a quem eu amava acima dos demais afetos da família, preferistes a morte a sofrer tuas próprias desventuras, resignada ao pé de mim, amparando-se na minha ternura? Pensaste no que possa ser a amargura de um coração paterno, que se reconhece irremediavelmente preterido pelo filho que em tudo mais pensou, que a todos os demais amou e envolveu na solicitude suprema de uma saudade, mas que ao próprio pai esqueceu quando se entregou ao suicídio pelo amor de outrem? Pois tu fizeste isso com teu pai. Pensaste acaso no que padeci, obrigada a viver naquele lar onde nasceste, depois que o abandonaste, primeiro para te entregares ao cultivo das paixões, e depois para buscar a morte voluntária fora dele? Pensaste no que sofri naquele casarão silencioso que tua saudade dominava, e quando se diria que ias e vias pelas salas ainda cheias da recordação da tua presença? E no que foi a minha dor ao encontrar teu corpo decomposto pelas águas, sem sequer poder beijar-te uma vez ainda? Pois tudo isso fizeste sofrer a teu pai, pelo qual hoje tanto choras na ânsia do arrependimento. É, pois, por mim que hoje sofres. A tua dor de hoje reflete a minha dor de ontem. Sofre, pois, resignada, mas certa de que, embora separados temporariamente pela tua reencarnação, permaneço fiel a teu lado, consolando tuas horas tristes, fortalecendo a tua coragem nos momentos mais difíceis. Sofres pela falta de um lar que te negaram. Mas por que te admiras de que não logo possuí um lar? O teu lar é o meu lar, minha filha. E no momento estou impossibilitada de oferecer-te um. Consola-te, pois, comigo, que também não possuo lar. Nunca mais tive lar, minha filha, desde o dia em que abandonaste aquele que foi nosso para te entregares à volúpia de um suicídio. É porventura lá o abrigo de onde a paz se ausentou para que a dor permanecesse? Aqui na vida espiritual, onde presentemente habito, existem lares suntuosos. Há também um à tua espera. É o meu. É o teu. Mas nem eu habito por enquanto, porque um lar sem ti, para mim, é expressão vazia de sentido. Praz aos céus que doravante
tu te voltes definitivamente para Deus, como tanto é necessário, fiel às atitudes de renúncias gerais, para que finalmente consigas a paz do coração. Muito precisarás fazer nas sendas do amor a Deus, ao próximo e à verdade. E se o meu auxílio em meio às tuas futuras lutas reparadoras é grato ao teu coração, ter-me-ás ainda e sempre junto a ti, como o tivestes durante as peripécias dos milênios passados. Devo-te a minha ajuda diante de Deus, e não faltarei ao meu dever. O esplendor egípcio já nos viu unidos pelos laços de amor recíproco. O esplendor da Pérsia recebeu-nos novamente juntos, concedeu-nos o prosseguimento de uma união que revelava pretender a eternidade. Roma nos agasalhou na sua decadência e nos conservou unidos, não obstante os desvios imprevistos que nos feriram. Chegou a Idade Média, a face do mundo se transformou, mas nossos corações se conservaram fiéis ao antigo sentimento. Depois, a Renascença saudosa, que tanto nos viu sofrer e chorar. E após, o século dos filósofos. E, finalmente, o século XIX, a Espanha. Como vês, minha filha, o século XX nos poderia contemplar definitivamente redimidos pelo amor. Mas teu suicídio de ainda ontem separou-nos, afastando por um tempo imprevisível a felicidade com que sempre sonhamos e que tão penosamente vimos procurando. Ainda assim, não te deixo ao abandono, porque mesmo quando separados pelo rigor de uma existência terrena isolada, revelo-me a ti como presentemente faço. Mas dia virá em que te poderei apresentar diante de Jesus em comunhão plena com ele através da prece, para rogar-lhe, Senhor, eis que vencemos o pecado e a morte. Abençoa-nos na glória do teu amor. E em nossas almas, nesse dia, certamente ecoarão palavras idênticas àquelas dirigidas a Maria prosternada a seus pés. Perdoados são os teus pecados, porque muito amastes. E afianço, minha filha, depende de ti e não de mim a glória desse dia. Segue, pois, a tua jornada de reparações, visto que, se errastes ontem, é justo que hoje te reabilites através da dor e do trabalho. Não sofrerás sozinha. Teu pai de ontem, teu pai de sempre, seguirá teus passos, suavizando quanto possível os espinhos que te feriram o coração. Ouvirás o murmúrio da minha voz como outrora, naquele lar que era nosso durante tua infância, quando eu te adormecia nos meus braços ou à beira do teu berço. Uma vez terminada a escrita, que foi longa, deitei-me novamente no meu leito de dor e voltei ao estado de coma, sem haver pronunciado um monossílabo com quem quer que fosse. Então foi tão forte aquele momento em que ela se colocou como psicógrafa de Charles e aquelas revelações, aqueles sentimentos foram colocados, que ela, terminado aquele momento, deitou-se, voltou para o estado de coma, não se pronunciou em nada. E ela disse que após essa operação, ela despertou em estado de convalescência, mas não conseguia falar. A voz não vibrava, não tinha volume. E ela disse que parecia que aquelas fibras perispirituais luminosas que tinham sido rompidas e que foram religadas pelos cirurgiões espirituais ainda não estavam de todos normalizadas e impediu a vibração vocal. Eu continuava sentindo dores constantes na região do coração, enquanto o cérebro se ressentia de vacuidade e fraqueza. Lentamente, porém, foi melhorando o volume da voz, que estava lenta e baixa como um murmúrio, mas somente no fim de um ano tornou ao normal. Então, veja bem o quanto essa criatura sofreu enquanto esteve aqui na Terra, por conta de um ato impensado, de um momento, de uma loucura frenética que ela viveu e que se precipitou daquela forma e colocou tudo um espaço de tempo absurdo entre essa convivência dela e do pai, e ela estava aqui encarnada, sofrendo com essas lembranças, porque ela perdeu
todo esse amparo, toda essa assistência da família por conta dessa atitude em que ela se afastou. E não foi por falta de aconselhamento, de amor, de tudo, e sim por um estado de loucura que ela vivenciou no passado. E aí ela diz que foi nesse momento, nesse período, que ela teve contato com a obra Paulo Estevão, e que quando ela leu, ela entendeu a legítima orientação que a mensagem trazia, né? E entendeu perfeitamente por que as lembranças da cena do suicídio na existência passada e as revelações que Charles trazia para ela de vez em quando era para que ela se infundisse de coragem nova. E ela disse que depois daquele momento que ela viveu, ela teve a impressão de que acabara de reencarnar para uma existência nova. E entendeu também que as provações dela, que desafiaram todas as possibilidades de alívio e resistência, tudo que ela passou perturbou muito o desempenho mediúnico dela durante muito tempo. Ela ficou praticamente sem poder retomar o trabalho. Só que quando ela reconheceu que ela tinha que realizar essas tarefas no campo espírita, não de forma suave, comodamente, mas em luta, ela voltou à tona. Imediatamente ela se abraçou com a tarefa, sem opressões, mesmo que havendo má vontade do mundo a seu respeito, porque ela encontrava dificuldade, às vezes, de chegar nas casas espíritas e ser recebida para o trabalho, mas ela se predispôs ao trabalho espiritual que ela realizava, como ela diz, aguardando os novos tempos anunciados pelo amigo Charles, os quais, com efeito, logo exigiriam de mim todos os valores morais de que eu seria capaz. Então, aqui ela conclui a narrativa desse capítulo, e nós esperamos, sinceramente, que ele estimule a procura, a leitura do capítulo por inteiro, porque nós não trouxemos por inteiro o capítulo, né? Mas aí a gente vê as dificuldades que enfrentam o espírito quando ele opta por esse caminho doloroso. Muita dor, muito sofrimento, mas nada concedido por Deus, tudo que a criatura buscou. Todo amparo, toda proteção presente, para que ela possa se recompor diante de si mesma, para que ela assuma a sua tarefa como ela fez, maravilhosamente bem. Com certeza, redimida, voltou ao mundo espiritual com altos galardões, com certeza, e com muita alegria para o espírito Charles e Roberto também. Então, meus amigos, que essa semana seja uma semana maravilhosa, proveitosa, de muito trabalho. Arranje um tempo para o estudo, ouça esse vídeo, porque muitas vezes a gente não consegue ler, mas, de repente, um áudio auxilia, né? E muita paz a todos. Nós vamos marcar, pelo grupo, o momento em que vamos nos encontrar para discutirmos esse capítulo que nós acabamos de terminar. Que coisa. Que nós acabamos de ler. E a próxima semana, próxima segunda-feira, a gente já inicia o capítulo 5 sobre materialização. Então, muita paz a todos, uma boa semana e até o nosso próximo encontro.